Olá, eu sou Diego Rodrigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Pintando Ideias, o podcast por Arlindo RN Tintas. Roda a vinheta. Olá, estamos aqui em mais um podcast muito especial, mês de setembro, 29 anos da Arlindo RN Tintas. Eu estou aqui com 3 convidadas muito especiais, eu vou deixar que elas se apresentem para falar sobre um tema muito importante que é o Setembro Amarelo. E cores, tem tudo a ver com a Arlindo RN Tintas, distribuidor exclusivo da Hidrotintas. E aí, antes de começar com as nossas convidadas, Carla, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Mais uma oportunidade aqui de apresentar um pouco sobre o nosso trabalho e uma referência tão importante, uma reflexão tão importante que é o Setembro Amarelo, né? E estamos aqui com as nossas convidadas, Catarina e Beatriz, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Queria que vocês se apresentassem para o nosso público. Olá, a gente agradece muito o convite. Eu sou Beatriz Mendes, sou psicóloga. Hoje eu atuo tanto no João Machado, junto com Catarina, né, que é um hospital de referência também em termos de saúde mental, e também atendo em consultório, né, então é uma contribuição importante estar no espaço para conversar sobre um mês que tem tantas questões, né, que envolvem o Setembro Amarelo e o que a gente pode refletir sobre isso. É isso aí, Catarina. Eu sou Catarina, né, atuo também, sou representante comercial e também desde há 11 anos me formei em psicologia e há 4 anos trabalho no Hospital Geral João Machado, né, e desde que eu entrei a gente vem trabalhando muito aí na área de saúde mental. E é um prazer estar aqui hoje para a gente poder trazer um pouquinho desse tema que muitas vezes é um tabu e falar sobre ele e poder refletir também. Então, obrigada desde já pelo convite. Que bom. Acho que você é tão conhecido, você parece que é irmã de Carla. Isso mesmo, olha. Desde que eu nasci. Tenho esse presente aí como minha irmã. Tudo representante, tudo da área comercial, mas também você viu que você ingressou na área da saúde, né, da saúde mental. E pra gente começar, traz um pouquinho pra gente do significado, da origem, da onde surgiu todo esse trabalho para chegar hoje, o que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha, mas ele foi posto para a gente poder refletir e também para que as pessoas comecem a entender e uma possibilidade de pedir ajuda, né? Desde o Setembro Amarelo surgiu em 1994. Nos Estados Unidos, foi um caso que aconteceu lá, um caso que teve uma grande relevância e desde 2015 que o Brasil ele traz aí esse tema como uma reflexão, como um momento que acontece geralmente no mês de setembro e é uma forma de também tirar os estigmas, né, de poder trazer um tema que tem um tabu para que a gente possa refletir sobre isso e fazer com que as pessoas entendam que podem pedir ajuda. Mas é um tema muito relevante que aponta a questão da valorização da vida também. É isso aí. E o intuito, Beatriz, se você quiser falar assim um pouquinho, qual é o intuito hoje na prática do Setembro Amarelo? É uma campanha que tem hoje no Brasil, né, como Catarina falou, desde 2015, tem uma movimentação muito grande junto com o Centro de Valorização da Vida, né, então a gente tem tanto o contexto da medicina, dos conselhos de medicina, junto com o Centro de Valorização da Vida, então é uma campanha estruturada, onde empresas, espaços como esse, né, de divulgação em relação a podcasts, a gente sabe que é um intuito realmente de desmistificar e trazer essa demanda da prevenção do suicídio para roda de conversa mesmo. E aí, assim, o grande ponto é justamente a gente poder fazer isso de uma maneira cuidadosa, de uma maneira que realmente possa impactar positivamente a quebra de tabu, como Catarina falou, né, porque a gente sabe que é um tema difícil de conversar. Né? Se a gente parar para pensar, fora setembro, quando é que a gente fala sobre isso? Verdade. E é importante a gente falar sobre isso todos os meses e não só em setembro, né? É verdade. E assim, falando, eu e Carla estamos aqui para falar, entendemos muito de cores. Uhum. E por isso que a minha pergunta é justamente, qual o sentido de escolher essa cor? Eu sei que tem vários meses ao longo do ano que tem várias cores que são adotadas, né? Isso, outubro, novembro, dezembro, praticamente todos os meses eu creio que já tem cores adotadas com um significado, uma relevância para trazer isso para a sociedade, do quanto cada ponto desse precisa ser cuidado, normalmente ligado às questões da saúde.
Especificamente no setembro, o amarelo, por que essa cor? Qual o sentido dela? E é bem interessante, né? Acho que cada mês tem uma alusão de uma cor, e o Setembro Amarelo traz essa cor, assim, amarela. E foi um caso que aconteceu de um jovem, M, que tinha um carro, um Mustang, né, bem antigo, e esse carro ele pintou todo de amarelo, e ele cuidava desse carro, e era um jovem que, diante da literatura, fala muito feliz, alegre, tudo, e ele ficava dentro do carro, e ele veio a cometer suicídio. Né? Então, assim, e antes de cometer o suicídio, ele deixou uma carta pedindo para os pais não se culparem por isso, né? E, de certa forma, influenciou os pais nesse momento de muita dor, né? Porque perder alguém já é difícil, né? E quando a gente traz um jovem cheio de vida e que cometeu suicídio, isso afeta demais a família. E a partir disso, os pais começaram a distribuir uns cartõezinhos com um laço amarelo, em alusão a esse carro, a que ele gostava muito, dizendo assim, pode pedir ajuda, né? É preciso pedir ajuda. E isso aconteceu em 1994 e depois disso começou a se trabalhar aí esse Setembro Amarelo e, como a gente tinha falado antes, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Centro de Valorização da Vida, pegou esse mês, né, e esse nicho, e hoje a gente trabalha aí esse Setembro Amarelo, e amarelo representa isso, né? É como se dissesse assim, você pode pedir ajuda, que a gente estende as mãos, né? Legal. É mais ou menos isso. O que vocês consideram hoje, porque esse ainda é um tema tabu, assim, pelo que vocês escutam, pelo que a sociedade fala, pela questão da mídia mesmo, das empresas, como é que vocês enxergam isso hoje? Eu acredito que, assim, é um tabu que vem de questões até mais amplas. Se a gente for parar para pensar, quando a gente pensa no suicídio, a gente também está falando sobre como é que a gente acolhe o sofrimento, como é que a gente fala sobre morte. Então, a gente já tem uma sociedade que tem muita dificuldade de falar sobre morte, sobre morrer, sobre luto. E quando isso está associado a um aspecto sobre a pessoa ter a possibilidade de tirar a própria vida, a gente vai ter também uma série de questões morais, religiosas, né, que vão implicar nessa significação. Então, o que é que a gente vê? As pessoas não conversando sobre isso. Então, no Ocidente, principalmente, né, que somos nós aqui, a gente percebe que é um tabu que vem dessa nossa dificuldade de falar sobre temas desafiadores, que vai desde da morte, do morrer, e aí dos aspectos que diz do sofrimento, do acolhimento ao sofrimento. Por isso que a campanha vem muito com esse mote, né, de pedir ajuda, de poder trazer informação para romper o silenciamento, porque existe um silenciamento, para que as pessoas elas possam saber e ampliar a compreensão sobre o que é que se trata, né? O suicídio é um fenômeno complexo, não se pode reduzir, não se pode simplificar. E é inclusive uma questão que a gente tem com o Setembro Amarelo, para não simplificar aquilo que é extremamente complexo, porque a gente, nas redes sociais, tem muito como divulgar, né? A gente vai vendo várias pessoas colocando alguns posts, se colocando à disposição, e a gente sempre pensa assim, é preciso também ter cuidado nesse movimento, que a gente está lidando com um fenômeno que tem várias sutilezas e delicadezas, não é uma simples razão, são várias, né? Então que a gente possa pensar que esse tabu foi, sim, eu acho que cada vez mais está sendo rompido, mas a gente ainda tem muitas frestrinhas para abrir e ampliar sobre esse tema. Eu tenho até uma colocação particular minha. Eu acho que, além de toda essa contextualização, há muito um tabu também, porque a partir do momento que eu peço ajuda, eu demonstro fraqueza. É verdade. E hoje a gente vive em uma sociedade extremamente competitiva, onde você tem que ser perfeito, ser forte o tempo inteiro, né? Então, assim, tem até uma frase bíblica que diz, seja forte e corajoso, que eu particularmente admiro muito, mas que nem sempre nós conseguimos ser forte, né? Por diversas vezes, em determinadas situações, nós nos abrimos, sofremos e somos fracos, sim, e precisamos de ajuda. Então, o Setembro Amarelo, ele vem realmente para desmistificar de que eu tenho que ser forte o tempo inteiro. Não, eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Há momentos que eu vou precisar de ajuda. E é de suma importância que quando você se sinta nessa posição, você
se abra para os familiares, procure um auxílio terapêutico para justamente poder ter suporte e conseguir superar, né, esse movimento, essa situação que muitas vezes é momentânea, devido às vezes à perca de um ente querido, às vezes a uma frustração de não passar no vestibular, por exemplo, não conseguir ingressar numa faculdade, ou a perca de um emprego, né? Às vezes o fim de um relacionamento. Então, diversos fatores podem gerar uma tristeza, uma depressão, que podem até vir a ter a perca de uma vida. Então, se você hoje se posiciona nessa situação, se você está passando por um sofrimento, se você está tendo dificuldades, procure ajuda, né? Procure auxílio para que realmente você consiga receber esse suporte e consiga sair dessa posição. Carla tocou num ponto muito interessante, porque justamente as pessoas vivem numa sociedade de mostrar algo que muitas vezes por trás dos bastidores ela não acontece. Uma vida perfeita que não existe. E assim, falando em si da escritura, da mesma forma que ela fala para ser forte, ela fala para vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, para aliviar suas cargas. Então, o ser humano ele é complexo. Eu concordo bastante com isso, Beatriz. A complexidade de toda uma situação que não pode ser simplificada e simplesmente um post ele vai atender isso. Eu creio que tem toda uma cadeia, até porque, olha a quantidade de sinapses que acontece no cérebro humano o tempo inteiro e eu não posso simplificar que a causa é isso, a causa é aquilo, o ser humano ele é muito complexo dentro disso. Mas a gente também sabe que a medicina e tudo evoluiu ao longo do tempo com os cuidados, com a forma de lidar com isso e eu creio que cada vez mais a área da saúde junto com a área da comunicação ela tem se acertado para poder, e vocês como profissionais viveram e vivem essa evolução o tempo inteiro, né? O amarelo, ele demonstra otimismo, ele demonstra alegria, ele demonstra muitas coisas, principalmente hoje no mundo ocidental. Luz, você olha para o girassol, por exemplo, reflete a luz do sol e ele demonstra muito isso. Só que muitas vezes as cores que estão por dentro e no cérebro das pessoas não são essas. Aí a gente lida com cores e depara com tudo isso. Então, assim, hoje de forma prática, como que vocês orientam, principalmente os entidades, empresas privadas, como nós somos também, nesses momentos, e não só no setembro, a como se portar, seja nas redes sociais, seja com seus colaboradores, seja com seus familiares. Qual a orientação que vocês dão hoje de forma prática quanto isso daí? A própria campanha, existe um site específico que eles gerenciam vários nortes mesmo. Eles vão, tanto tem o material da própria campanha em si, né, que tanto seja uma empresa, seja uma iniciativa outra que queira trabalhar com esse tema, pode buscar pela própria campanha, então eles vão nortear sobre como fazer, o que se coloca de discussão na campanha, e é um tema que vem ganhando cada vez mais contribuições de profissionais que vão nortear a comunicação, as empresas sobre o que fazer e principalmente sobre o que não fazer, né? Porque a gente sabe que como é delicado e é cercado de tabus e de estereótipos e preconceitos, às vezes a gente vai na melhor das intenções e ao invés de a gente abrir possibilidade de cuidado, a gente acaba dificultando esse cuidado, dependendo de como que a gente vai caminhando nessa campanha. Então, um ponto é se preocupar com a informação que eu vou estar colocando ali, né, para as pessoas. Essa informação vem de onde, né? Está pautada em algum lugar que é referência no assunto, são profissionais referências no assunto. Ou seja, a fonte ser bastante segura, de credibilidade, não é isso? Exatamente. Buscar isso e ter essa responsabilidade ao divulgar, né? Porque a gente sabe que existem muitas matérias sensacionalistas, vão ter muitas postagens até mesmo, assim, no intuito de ajudar, mas que ali tá uma certa cobrança de que, assim, vai ficar tudo bem. O ficar tudo bem é um horizonte, mas para isso é preciso muito trabalho, né? Verdade. É preciso contar com suportes específicos, né? Não é algo tão simples assim, porque senão gera uma cobrança, né? Verdade. No outro, de tipo, caramba, parece... Nessa época eu vejo muitos colegas compartilhando assim, nossa, parece até fácil. E não é, né? O ficar tudo bem requer todo um investimento e que às vezes quando a gente está em sofrimento é difícil investir, né? Então esse ponto é bem importante, assim, é confiável, de onde está vindo essas informações e poder se atentar a isso, né?
Só para completar isso que tá falando, por exemplo, a gente trabalha com cores. A gente tem uma indústria de tintas. Então, quando a gente vai no cliente, a gente precisa levar a paleta de cores no tom que o cliente, quando ele vê aquilo que tá lá na paleta, né, Carla? Precisa entregar na parede. Por isso a importância de buscar realmente fontes. Né? Por exemplo, nós trabalhamos com a tinta normatizada, que tem selo de qualidade, que tem ISO 9001. Por quê? Para que tudo que está ali projetado, ele entregue no final. Da mesma forma, eu acredito que é o cuidado com isso, né? Buscar as fontes adequadas de ajuda, né? Sérias quanto isso daí. Eu acho que são coisas muito importantes dentro Até disso. porque, muitas vezes, a sociedade é tão preconceituosa ao ponto, né, de dizer assim, mas é porque você não tem um Deus na sua vida. Eu tenho um Deus, então minha vida é perfeita. Você não tem um Deus na sua vida, você tem uma vida perfeita, tá reclamando de quê? Né? Porque muitos se baseiam em mídia social, nas redes sociais, naquele conto de fadas, muitas vezes, que não existe aquela família de margarina, né? Que eu costumo dizer de propaganda de margarina, que não existe. A gente tá em uma vida extremamente corrida, cada vez mais com cobranças, né? Os nossos filhos, eu costumo dizer, por acompanhar mesmo os meus filhos, matérias que eu particularmente vi aí em anos mais à frente, anos iniciais, as crianças já têm quem saber ler, já estão estudando aquela matéria. Então, cada vez mais nós somos cobrados o tempo inteiro. E bombardeados com tanta informação. Com tanta informação. Hoje tem muito mais informação do que na época do Império Romano um imperador tinha, por exemplo. E eu acho muito importante a gente pensar, né, e falar sobre isso também. A Organização Mundial de Saúde, ela traz como dados do ano passado que, assim, o suicídio entre os jovens de 15 e 29 anos ocupa aí a 4ª posição de morte, né? Então, assim, a gente precisa pensar sobre a saúde mental. A gente precisa, dentro das empresas, dentro do trabalho, na nossa casa também, e a nossa própria saúde mental. Né? Assim, porque a gente trabalha o suicídio, mas de uma forma multifatorial. Né? Assim, não é uma questão X, mas está em volta aí a essa valorização da vida mesmo, a escuta que muitas vezes a gente não para dar na nossa casa, na nossa família, né? No nosso trabalho. Esse olhar voltado aí para coisas pequenas mesmo, essencial, né? Principalmente em algumas fases da vida, como na primeira infância, na adolescência. Tempo né? de qualidade com os nossos filhos, construção de memórias. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso, né? Principalmente diante aí desse mundo capitalista, de muitas vezes de produção, né? E na contramão disso, muitas vezes é adoecedor para esse jovem, né? Então, assim, a gente precisa também pensar sobre isso. E aí entra um ponto que você está falando, né? Sinais. Porque você falou a história do caso que gerou. Não, ele era feliz, tinha um carro. Mas com certeza teve sinais. E sempre as pessoas dão sinais. Como é que vocês enxergam isso e as orientações que vocês dão? Seja no seio familiar, amizade, trabalho. Até essa questão do sempre é uma palavra, sempre e nunca são palavras complexas, né? Assim, difíceis da gente pensar assim, Bia, sempre vai ter sinal? Sempre é uma palavra muito forte, porque depende também de todo um contexto de convivência ali, porque senão, se eu penso que sempre vai ter um sinal e eu, enquanto mãe, né, não conseguir perceber isso, olha a quantidade de questões, né? Então, é uma coisa que a gente tematiza muito, sabe? Diga assim, sempre tem, nunca tem. Eu acredito que a gente entende que é algo multifatorial e processual. Não é do nada, né? Existem vários elementos que a gente precisa estar levando em consideração. A gente tem uma sociedade que ainda faz um reducionismo, diz assim, só porque tirou nota baixa, né? Só porque terminou o casamento. E não é assim. Né? Então, o que é que a gente pensa? É a gente poder considerar tudo isso que a gente vem falando sobre a nossa sociedade, sobre esse universo de cobranças, sobre como que a gente acolhe o sofrimento e entender que o sofrimento, ele vai se apresentando. E vai se apresentando principalmente em espaços que eu considero seguro, né? Se tem uma mudança de comportamento, se aquele nosso amigo que está ali, que a gente percebe no dia a dia, mas ficou mais fechado, ou tem evitado mais falar sobre certas coisas, porque a gente sente quando a gente vai convivendo ali que, será que fulano tá bem? Né? E só que às vezes distancia um pouco, né? Isso. E às vezes a gente fala assim, fulano tá bem, e a gente nem termina, né? Não espera nem a pessoa
continuar. A gente faz, tá bem, tá bom, tudo bem. E já vai passar para resolver as demandas da vida. Então, assim, a gente conseguir prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente fala sobre essa mudança de comportamento, sobre mudanças relacionadas ao humor, seja de irritabilidade, que a gente considera sempre essa questão do suicídio muito atrelada a processos de depressão. E não é bem assim, né? Suicídio e depressão não é uma correlação, é uma possibilidade. Mas o suicídio, ele tem fatores de risco, né? E tem a questão do transtorno, mas não só. Eu posso ter um sofrimento que invade e que me deixa desesperançoso, que me deixa sem conseguir perceber possibilidades na vida. Então, que a gente possa desassociar essa ideia, né? Só depressão, suicídio, para poder pensar a pessoa no seu sofrimento em totalidade e pensar que existem possibilidades de uma irritabilidade ou na questão da insônia, de alguém que não está dormindo bem, que está apresentando mudanças comportamentais, de humor, começou a faltar o trabalho, começou a ser difícil dialogar, né? Então, a gente vai prestando atenção naquilo que é do cotidiano mesmo, porque não começa já grande, né? Vai a conta-gota muitas vezes nesse processo. Então, prestar atenção no outro, prestar atenção se há, ao longo dessa história dessa pessoa, coisas que vão mudando no dia a dia. E eu penso no cenário de trabalho, a família, nesse contato com a família, aí vai depender da faixa etária, né? Se a gente for pensar na infância, na adolescência, vão ter outros elementos também, né? A questão das redes sociais, né? O que a pessoa anda compartilhando? Que tipo de frase a gente vai escutando? Porque às vezes a gente escuta, né? Tipo, ai, hoje se eu pudesse não acordar, né? Ou, tô tão cansado, para mim não vale a pena, não queria estar vivo, queria sumir, né? Às vezes a gente escuta uma sobrecarga que a pessoa fala assim, não queria sumir, desaparecer. É uma coisa que a gente precisa ficar atento. A gente vive tão cansado, sobrecarregado, mas assim, se a pessoa está falando sobre isso, vamos dar lugar a isso. Às vezes o que acontece é uma competição, não sei se vocês já sentiram. A gente vai falar do sofrimento, tipo, não, eu tô tão cansado. Cansado tô eu. Aí vira uma competição de quem tá mais cansado. Quem tá mais cansado, né? Quem tá sofrendo mais. Eu acabo não conseguindo ouvir, entende? Então, eu não dou nem a oportunidade para outro se abrir, né, na realidade. Exatamente. Não, minha carga é maior, eu tô aqui, né? Isso, Tem e aí isso. quando é pai e filho, tipo, você tá reclamando de quê? Na minha época, eu tinha que estudar, ainda tinha que trabalhar, tinha que fazer isso. Então, morreu ali a conversa, né? Bia, eu tenho um questionamento. A depressão e o ato suicídio, o ato do suicídio, eles estão, em sua maioria, estão vinculados. Mas eu posso ter pensamentos suicida e não ter depressão? Sim, isso. É justamente essa questão, né, que eu coloco. Às vezes a gente faz essa associação, como se o suicídio ele fosse o agravamento da depressão. E não se trata disso. Eu posso viver um transtorno de humor, posso ter episódios depressivos e não necessariamente pensar em morrer, né? Porque senão a gente acaba gerando um estigma de que todo processo depressivo vai culminar na questão do suicídio, e não é assim. Então a gente pode pensar o quê? Quando a gente fala da ideação suicida, do comportamento, porque a ideação sobre isso, sobre pensar sobre o fim da vida, ter elementos de desesperança, de desespero. Querer passar a dor, né? De constrição de pensamento, que é assim, eu não consigo pensar outra possibilidade que não morrer. Isso está no universo do desespero. E o desespero eu não preciso necessariamente ter um transtorno para viver isso. Então, por isso que a gente fala, às vezes, em contextos de risco, né? Vamos imaginar alguém que perde tudo. Tem um desastre, como a gente vê mais para o sul do Brasil, né? Que eu perco casa, perco familiares, perco emprego. Eu posso me ver diante de uma situação de desespero em que eu não consigo vislumbrar possibilidades. E a questão do pensamento ou da ideação via o comportamento propriamente dito também. Então, isso é uma pergunta bem importante, da gente não fazer essa redução de que transtorno depressivo corresponde a um agravamento e aí culmina no suicídio. Não é assim. Porque são muitas pessoas, inclusive, que convivem com depressão, se angustia, né, com isso. Então, nem todo mundo que vive a experiência de ter um pensamento ou um comportamento suicida corresponde a um transtorno, né? Porque tem muito também essa crença de que, todo mundo que pensa é porque tem um transtorno, e não é assim. Durante esses 4 anos, né, a gente
eu trabalho diretamente na saúde mental, lá no João. Então, a gente pega muitos casos referente a isso. E eu atendi um caso que eu nunca esqueci. Foi um caso bem, assim, que para mim, de certa forma, me afetou ali. Eu atendi um senhor já e ele trazia muita questão do sofrimento, disso. E foi bem interessante, quando ele passou pelo psiquiatra, o psiquiatra colocou assim que não dava alta dele porque ele estava muito triste e com ideia de não querer viver. E colocou lá, ideação suicida, né? E eu compartilhei para ele, ele disse, Catarina, não, eu não quero tirar a minha vida, eu quero só sofrer. Eu estou sofrendo e eu quero um espaço para eu sofrer. Eu não tenho família, eu não tenho para onde ir, eu não tenho, eu destruí, eu vendi tudo que eu tinha, eu destruí e eu estou sofrendo, né? E eu quero ter esse espaço de sofrer. E isso me afetou bastante, assim, porque ele diz assim, eu não vejo possibilidade de ser feliz. Eu não vejo hoje eu não vejo, olha para minha vida e eu não estou feliz com isso, né? Então, mas isso não significa que eu quero sair daqui e quero tirar minha vida, de jeito nenhum. Interessante. E eu fui trabalhando com ele essa questão do sofrimento, porque é inerente à nossa condição humana, né? Às vezes a gente esquece disso. Eu acho que as redes sociais, o impacto da cultura hoje, faz a gente esquecer que o sofrimento é inerente à nossa Constituição, Verdade. né? E a gente precisa elaborar estes momentos, né, e aprender a lidar com esse sofrimento de alguma forma. Então, foi muito interessante o desfecho dessa história, o acompanhamento com esse paciente, né, e ele dizia, eu só quero um espaço para eu poder sofrer, né. Então, é bem assim, emblemático a gente pensar na depressão atrelada ao suicídio, porque muitas vezes não, né, ali. E muitas vezes o suicídio também está atrelado a um transtorno de fato, né? É como a gente fala, é multifatorial, mas a gente precisa estar atento a isso, Verdade. sabe? Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Pensar no outro e estar próximo ao outro. Acho que quando a gente fala muito, hoje a máxima né? Já virou até clichê. A tecnologia, ela aproxima quem está distante e muitas vezes afasta quem está perto. E esse pensar no outro e estar próximo é justamente onde os relacionamentos eles ficam intensos no sentido de justamente conseguir perceber. Às vezes a gente não consegue perceber porque a gente não tem um mínimo de aproximação com as pessoas para sentir as pessoas nesse sentido. E muitas vezes não é, fulano, eu tenho que ser amigo de todo mundo. Não, não é isso. É que quando a gente consegue na nossa humanidade se aproximar e perceber nesse sentido, não precisa ser amigo de alguém, mas essa aproximação, esse perguntar, esse olhar, esse perceber faz com que eu, no momento que surgiu uma centelha que atiçou aquilo, tem alguém que está atento ali, ó, percebido de que aquela pessoa era assim e hoje ela não está mais assim. Alguma coisa mudou, acho que justamente isso é muito importante, dessa aproximação entre pessoas, entre seres humanos nesse sentido e entender onde ela pode pedir ajuda e até mesmo quem for dar alguma ajuda, orientação, saber como direcionar. Que isso também Carla falou muito bem, eu não posso demonstrar que eu sou fraco. Será que fazer uma terapia ou ir para um analista, ou você fazer um acompanhamento psicológico, para muitos ainda é um tabu, e para outros disso, não, se eu for, além de demonstrar que eu sou fraco, eu vou dar uma expressão aqui, não, eu tô ficando louco, eu tô aquilo, você não é bem, já fica se mais preocupando com o que os outros vão achar, do que realmente eu me preocupar, olha que coisa louca, né? Eu me preocupar com a minha saúde mental, a preocupação muito mais que é o que a rede social causa, né? A preocupação com que os outros vão perceber e a dor tá lá. Mas a angústia tá lá. Há, né, muito preconceito de que terapia é balela, é besteira. Isso. Na realidade, na minha concepção, terapia é vida. Eu comungo que todos nós devíamos fazer terapia. Porque na terapia, você consegue... A terapia, na verdade, lhe auxilia a se autoanalisar, a se descobrir, a olhar para dentro de si e perceber o que é que eu posso melhorar, quais são os meus pontos fracos que eu posso fortalecer, né? O que é que eu estou
conduzindo minha vida dessa forma hoje, o que é que eu posso melhorar para conduzir ela de outra forma, onde isso possa trazer menos sofrimento para mim, para o outro, a se autovalorizar, que eu não preciso agradar todo mundo, eu só preciso agradar a Deus, né? Então, assim, a ter realmente o reconhecimento do seu valor, de quem é você e de que a gente não veio nesse mundo para agradar todo mundo, não. E só para somar e Né? vocês comentarem também, a gente vive uma mudança de ciclo geracional. Todo encontro empresarial que eu vou, todo mundo fala. Hoje você tá com Baby Boomers presente, geração X, geração Y, geração Z, Alfa. Um misto. Nunca vai se nunca mais assim, vai se viver isso, encontro de tantas gerações ao mesmo tempo, né? Desde que começou a fazer esse estudo de ciclo geracional. Como é que vocês percebem hoje justamente isso? Porque eu tenho certeza que os estudos, as estatísticas mostram faixa etária que mais tem acontecido isso, como é que esses dados, essas mudanças geracionais, como é que vocês enxergam isso dentro da sociedade hoje, nas empresas principalmente? Fala um pouquinho aí. Por exemplo, a nossa empresa, né, hoje é composta aí de um pouquinho mais que 60 colaboradores, e eu tenho um exemplo, eu tenho vendedores que têm 29 anos de casa, estão conosco desde quando a empresa abriu. E tenho funcionários, por exemplo, o nosso assistente de marketing, Jovem aprendiz, que tem 2, 3 meses de casa. Então, assim, enquanto um tem aqui, lá na menos de 20, eu tenho outro com um pouquinho mais de 60 e são gerações que realmente pensam diferente, executam diferente, tem todo esse processo, né? E para a empresa lidar com isso, tem que ter um jogo de cintura muito bom. Verdade. Eu queria até um conselho de vocês. Aproveitar aqui. Aproveitar, né, o momento. Assim, pensando nesse contexto, né, das diversas gerações em convivência, eu penso que uma coisa primordial a gente tem muito esse elemento comparativo. Não sei se vocês também concordam comigo, mas assim, de eu escutar da minha geração anterior, tentando fazer um movimento de qual geração é melhor, quando era pior, quando era mais saudável. E assim, é difícil a gente fazer um comparativo quando a gente está falando de gerações que vão ter determinantes outros, né? Essa geração que está vindo, é isso, assim, acho que sou de uma geração que iniciou esse processo aí da internet, né? E tem geração agora que não sabe como é um mundo sem internet. Como é que é isso? Como é que eu vou viver sem isso aqui? Você viveu sem Somos isso, reféns. né? Assim, uma criança que diz assim, você viveu sem isso? Não existia na sua época? Não existia. Na sua idade, eu não sabia o que era isso, né? E aí eu acho que assim, se a gente pudesse sair do elemento comparativo de qual era melhor e qual era pior, eu acho que a gente gera movimentos de abertura, que assim, na minha geração tem uma série de coisas que eu vivi e aprendi, e nessa geração que está chegando aí tem uma série de coisas que foram vividas e aprendidas, e como é que a gente consegue dialogar. E a gente só consegue dialogar se eu parto do pressuposto que eu tenho algo para aprender com você. Se eu acho que não, eu fecho o meu canal de comunicação e não consigo ampliar muito isso. Então, eu gosto sempre de pensar. São gerações diferentes, são nuances diferentes. O mundo, ele muda numa velocidade, se a gente pensar o que era a mudança 10 anos, se a gente pega 1980, 1990, em 10 anos, o que é que a gente produziu ali de mudanças, né, de mundo? Se a gente pega 2015 para 2025, é absurda a quantidade de mudanças que a gente vivenciou, né? A IA tá aí e a gente se assusta a cada instante. Uhum. Então, assim, eu parto por essa via, assim. Em termos de sofrimento, o que a gente percebe, principalmente com essa questão do Setembro Amarelo, é que no Brasil, em outros países é um pouco diferente isso. No Brasil, a gente tem índices crescentes em relação ao suicídio. A gente vai falando sobre índices crescentes. Então, a gente tem uma questão de saúde pública em relação a esse fenômeno, né? Mas que, fazendo essa análise geracional, não é que a gente vá produzir essa noção de que, se está crescente é porque essa geração está pior ou melhor. Não. São contextos diferentes. Então, como norte, eu acho que é muito isso. A gente ter abertura e sair desse pressuposto de que eu sou melhor ou pior. Não, somos diferentes. O que é que você tem para contribuir? O que é que eu tenho para contribuir para que a gente possa produzir algo, né? Eu acho que eu penso muito nessa via.
E assim como eu trouxe, né, os dados, a gente aumentou de 2021 para cá 43,9%, né, assim. Quase a metade, né? Assim, no sentido de suicídio entre 15 a 19 anos, né, a gente tá fazendo aí uma faixa etária, né, assim, que traz aí dessa geração hoje. Às vezes eu fico até me perguntando, né, é uma geração da dormência, no sentido realmente da latência da dor, né. Hoje em dia as pessoas acabam se medicando muito, né, acabam muitas vezes criando outras estratégias para não enfrentar realmente aí essa dor, essa frustração, esse sofrimento, né, e eu acho que isso traz muito hoje da nossa geração, que está em volta aí a essas cobranças, a esse capitalismo, a esse senso de produtividade, assim, em massa. Então, isso é algo preocupante também, né? Mas é uma geração belíssima aí, são jovens que têm um potencial incrível, né? Assim, a tecnologia também ajuda bastante a desenvolver isso, mas, assim, a gente precisa ter um certo cuidado nisso. Acho que os consultórios também, a gente que atende em consultório, Bia pode dizer muito disso, a gente tem cada vez mais jovens apresentando adoecimento, né, assim, até dentro do hospital também, a demanda que nós temos da juventude, ela vem aumentando, e isso diz alguma coisa aí, né, e assim, quais as estratégias que a gente pode tomar para ter esse cuidado, né, essa delicadeza, essa atenção, né, assim, como é que a gente pode fazer como saúde mesmo, como campo da saúde, que estratégia a gente pode tomar para dar esse suporte a isso. E isso, Catarina, assim, que é também a gente, assim, poder pensar, não só elementos individuais, mas sociais, assim, Sim. No sentido de que se a gente for fazer um movimento de perspectiva em termos de meio ambiente, questões de meio ambiente, né, o mundo cada vez mais traz noções de muita angústia em relação ao meio ambiente. Quando a gente pensa em cenários socioeconômicos, hoje em dia, para a gente comprar uma casa própria, né, e principalmente essa geração que está chegando no mercado de trabalho, então a valorização do próprio trabalho. Sim. Então a gente vai tendo determinantes sociais, econômicos, ambientais, educacionais, de cobranças do mundo que é preciso estar atento, principalmente nessa questão da população jovem, que eles olham para o futuro e o futuro às vezes amedronta nesse aspecto, né? Levando em consideração esses determinantes. Então, que a gente possa ter esse olhar sempre de ampliar, não fazer um comparativo que diga assim, porque a gente escuta, porque é Nutella, não sei se vocês já escutaram. Porque é Nutella e tal. Não aguenta pressão. Não aguenta pressão, né? Na minha época, e assim, a gente também precisa ampliar, que também fazemos parte desse mundo, que esse mundo, quando a gente olha para o futuro, ele também dá uma certa angústia. E a angústia, ela tem esse movimento da gente poder fazer alguma coisa com ela, mas quando a gente não faz, a gente também sofre. E o sofrimento, ele precisa de sentido para que a gente possa seguir caminhando. Quando esse sofrimento, ele vai pendente de sentido, a gente vai justamente, assim, às vezes entrando num processo de adoecimento. Só que aí a gente também está numa sociedade que não pode adoecer. E se adoece, tem que melhorar rápido. Então, a gente chega no consultório para tentar cuidar, né, dessas questões, mas eu preciso melhorar rápido, porque o mundo do trabalho, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso isso. E aí a gente tem muita essa questão da medicação, né? Para poder passar rápido. E não se trata disso. O sofrimento, ele precisa de sentido para que a gente possa acolher e fazer algo com isso, né? Pra gente, você falou de caminhando pra gente concluir esse assunto, tá tão boa a conversa aqui, né? Pra quem vai nos assistir depois, tá nos assistindo agora, qual é o direcionamento para que alguém que perceba isso em outro, ou em si próprio, de forma prática, não sente, eu vou falar para um cenário que não sente, porque quando você tem um amparo familiar é um outro momento, mas que não percebe em casa, um ambiente ou em algum lugar para poder ser orientado, ser ajudado, direcionado. Qual é um passo que vocês trazem como perspectiva para essa pessoa que está passando por todo esse contexto que a gente falou, algum desses pontos e quer pedir ajuda? Eu conheço policial, por exemplo, que às vezes escuta, recebe de madrugada, a gente, não, quero tirar minha vida, não, e tem todo um trabalho para se fazer, imagina, por telefone, convencer alguém a valorizar a vida, né? Então, como é que hoje, na prática, o que a saúde disponibiliza para que essa pessoa seja ajudada?
um espaço que tem sido cada vez mais crescente, a questão do Centro de Valorização da Vida, que é pela via telefônica, né? Certo. Que é, se não me engano, é 188, que acaba sendo um recurso que, diante da necessidade de conversar com alguém que me escute, sem julgamentos, que é capacitado para essa escuta, para poder ter algum direcionamento ali daquele acolhimento. Eu acredito que isso é uma via importante, entendendo que muitas vezes pode acontecer da demanda ser alta, de algumas pessoas já me relatarem, né, de precisar esperar, mas é um recurso importante da gente ter sempre em vista, que é o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Fora essa noção de que às vezes a gente não vai se sentir confortável de conversar com todo mundo, mas que a gente sempre pense assim, qual seria essa pessoa, né? Que eu poderia contar para que essa pessoa pudesse pensar comigo um caminho de ajuda para que a gente possa chegar em profissionais, né? E aí, seja no Sistema Único, a gente tem as unidades básicas, que a gente sabe que nem toda unidade básica tem um psicólogo, mas não necessariamente é só um psicólogo que pode acolher, né? Um profissional de saúde que consiga acolher essa dor. E, diante das urgências, também os outros aspectos da saúde, né? Da UPA, enfim. CAPS. O CAPS também, que é um centro de atenção psicossocial, que é justamente destinado a pensar essas questões da saúde mental, então também é um elemento importante para que a gente possa pensar esse cuidado. E na via privada, a gente, né, pensa aí nas questões dos psicólogos, psiquiatras, os profissionais de saúde em modo geral, né? Procurar uma ajuda de alguém que consiga acolher sem julgamento e pensar os encaminhamentos necessários para a situação, né? É isso aí. Isso, né? E complementando, assim, eu acho que quem está em casa nos ouvindo também, às vezes, pode dizer assim, tem um filho meu, tem uma sobrinha, e o primeiro ponto é acolher, né? Eu acho que é muito acolha, né? Acolha. Hoje, essa semana eu atendi uma mãe e ela dizia assim, eu fico questionando por que ela fica se cortando, e eu quero entender, ela teve uma vida tão boa, uma família tão estruturada. Acolha, não pergunte, né? Acolha a escuta dela, a dor dela, o corte dela, a angústia dela, né? E junto a isso, procure ajuda, né? Ajuda muitas vezes pela via do SUS, pela via particular, né? Marcando um psicólogo, se necessário um psiquiatra, que geralmente é interessante. Então, assim, mas o ponto principal é isso, como familiar, acolha essa dor do outro, né? Como empresa também acolha essa dor do outro. E uma coisa, Catarina, que assim, ninguém dá conta disso sozinho, Isso. né? Então é preciso uma rede, construir uma rede aos poucos, porque também às vezes a gente se cobra de dar conta, seja a própria pessoa em sofrimento, mas alguém ali, principalmente nas redes sociais, de tipo, se precisar converse comigo, mas de poder pensar que não é algo que se faça sozinho, é um primeiro passo para que a gente possa construir uma rede de suporte, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Então, quando a gente fala sobre um sofrimento e um sofrimento intenso, é algo que precisa a construção de uma rede, né? Muito bom. Muito bom, né, Carla? Muito Tia bom. Carla faz os agradecimentos aqui para todos vocês aí. Agradeço de verdade aí a oportunidade, esse momento. Acho que ele veio a contribuir bastante, né, aqui para o nosso canal, Isso. para trazer conhecimento, estratégias, esclarecimentos, realmente de como lidar com essa dor, né? A gente convive aí, como eu já falei anteriormente, a gente vive num mundo de tanta cobrança. É tão importante quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Atua realmente com a empatia e se pergunta como é que você tá e tem esse acolhimento. Que eu costumo dizer que sozinho é difícil, é muito difícil você conseguir se superar momentos, né, como esses. Mas quando você tem uma rede de apoio, quando você tem uma família unida, né, uma base cristã, muitas vezes, amigos, né, porque nem sempre família é família de sangue, e às vezes os amigos que a gente constrói aí durante o decorrer da vida se tornam família, né? Isso é de suma importância para que a gente consiga sair, né, desse posicionamento que a gente acabou ficando. Então, que todos tenham consciência de que não é errado, não é feio, não há o porquê de não pedir ajuda, né? Peçam socorro, externem os sentimentos,
caramba, não tá bem, chama um amigo para conversar, não se afasta, porque geralmente quando a pessoa não tá bem, a tendência é cada vez mais se afastar dos amigos, tentar se guardar, se trancar o quanto conseguir. E se a pessoa faz o oposto disso, a tendência é que realmente o quanto antes seja diagnosticado e seja tratado, né? E daí, com todo o apoio, consiga superar a situação vivida. Ficou muito claro para mim, né? E eu quero agradecer por isso, né? Perceber, estar próximo, estar atento e Isso. poder estar ali pronto para poder acolher. Isso aí ficou muito claro para mim. E eu deixo aqui um verso até de uma canção infantil que diz assim: a escolha boa e certa está dentro de você. Escolha, pois, a vida, escolha, pois, viver. Então, que a gente possa valorizar a vida, que a gente possa acolher as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente é muito grato aqui no canal por receber vocês, por vocês poderem contribuir. A gente vai deixar depois na descrição aqui também o @ de vocês, o Instagram de vocês, para que o pessoal possa conhecer mais o trabalho de vocês. E que você que está aqui nos acompanhando, gostou desse conteúdo, curta, se inscreva no nosso canal, compartilha e até o nosso próximo podcast. Obrigado, pessoal. Obrigada, meninas.